Jesus continue sustentando a sua vida e família. Abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós temos falado sobre igreja, né? Especialmente devido ao aniversário da igreja. E quarta-feira passada nós começamos um estudo sobre igreja modelo, uma igreja exemplar, né? E começamos aí no capítulo 2 de Atos. Nós vamos ler, vocês acompanham aí, Atos capítulo 2, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Então, quarta-feira passada, nós falamos sobre a perseverança. A primeira qualidade desta igreja é a perseverança. Perseverança em quê? Na doutrina, na comunhão, partir do pão e nas orações. Perseverança. E quando a gente fala de igreja, irmãos, às vezes a gente se exclui, assim, igreja, tudo. Igreja é cada um de nós, né? Então, nós estamos falando de qualidades que cada crente deve ter. Cada crente, cada irmão, cada irmã que compõe a igreja, não é? Então, aí a partir do verso 43, nós vemos outras características. Deixa a Bíblia aberta aí. Começa assim o versículo 43. E em cada alma havia temor. Para aí. Então, a segunda característica que eu quero tirar aqui é uma igreja exemplar, modelo, ela não perde o temor do Senhor. O crente em Cristo, que busca fazer a vontade de Deus, não perde o temor do Senhor. Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja reverente, temente a Deus, obediente. Temor é muito mais do que ter medo. Muito mais profundo, não é? Porque o medo, a gente de vez em quando fala de medo, né? Tem um medo um pouquinho bom e o resto não é muito bom, né? Temor assim, é mais reverência a Deus, respeito a Deus, é o temor da palavra de Deus, a presença de Deus, essa consciência de presença de Deus na nossa vida. E aí, nós temos um Deus vivo, santo, e aí, quando a gente tem esse temor, a gente procura ter uma vida, o quê? Santificada, que agrade o Senhor, que reverencie a majestade de Deus. Um grande risco para os cristãos hoje, irmãos,
é quando perdem o temor do Senhor. Essa sensibilidade da presença de Deus, do amor a Deus, do respeito a Deus, dessa reverência à presença de Deus. As pessoas às vezes se acostumam com o sagrado e às vezes até banalizam o sagrado, aquilo que é separado por Deus. As pessoas, muitas, brincam com as coisas de Deus, com igreja. Muitos cristãos não levam a sério, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, a oração, aquela devoção que precisam ter diariamente. Não levam a sério a igreja de Jesus. O fato de ser igreja de Jesus. Eu sou igreja. Eu faço parte, Jesus é o cabeça, eu sou membro. Eu sou um dos membros dessa igreja, que Jesus é o cabeça, que Jesus morreu por ela. Tem gente que gosta de criticar a igreja. Está criticando quem? O próprio Senhor, né? E uma passagem clara, quando foi que a gente vê isso? Quando Saulo cai né? E tem um encontro com Jesus. Por que você me persegue? Está me perseguindo. Está perseguindo a igreja, está me perseguindo. Então, irmãos, essa sensibilidade, essa reverência, essa obediência, essa fidelidade a Deus. Um soldado, às vezes, tem mais reverência com seu general do que muitos crentes têm com Jesus. Um súdito, às vezes, tem muito mais reverência com o seu rei do que muitos cristãos em relação a Jesus. Quando a gente abre a Bíblia, irmãos, por exemplo, Isaías, quando tem a visão de Deus, vê Deus no trono, santo, santo, santo é o Senhor. Ele diz: ai de mim, estou perdido, ai de mim. Moisés, quando chega lá no monte, vê a sarça ardente, e o Senhor diz: tira o que? As sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa, presença de Deus. Toda reverência à presença de Deus. Quando o apóstolo João, quando recebeu a visão do Apocalipse, e ele tem a visão do Senhor, ele cai aos seus pés como morto. Respeito, reverência, temor. O José lá no Egito, quando é tentado pela esposa de Potifar, quando ele foge, aquela história que vocês já conhecem muito bem, ele diz um negócio tão interessante. Ele diz assim: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. Um homem, vamos dizer, que estava lá como escravo, agora já estava, galgando alguma coisa, beleza, mas estava lá longe de sua pátria, gozando de um posto melhor, de responsabilidade, uma mulher que se dava, infelizmente, o homem estava viajando, o marido, ninguém ia saber. Como faria tal coisa e pecaria contra o meu Deus?
Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Temor, presença de Deus, vontade de Deus, reverência a Deus. Às vezes, como uma pessoa pode fazer tal coisa, sabendo que Deus está vendo? Deus está vendo. Talvez minha esposa não esteja vendo, talvez o marido não esteja vendo, talvez o pai não esteja vendo, talvez a mãe não esteja vendo, talvez o patrão não esteja vendo, mas Deus está vendo. Temor do Senhor, irmãos, nos faz vencer as tentações. Temor do Senhor nos faz perseverar diante das provações. Temor do Senhor nos faz obedecer sua palavra. Temor do Senhor nos faz buscar santificação. Temor do Senhor não me deixa ter uma vida dupla. No lugar eu sou uma coisa, no lugar eu sou outra. Na igreja eu sou uma coisa, na minha casa eu sou outra, no meu trabalho eu sou outra. Temor do Senhor não me deixa ser hipócrita, enganar os outros. Temor do Senhor me faz falar a verdade, não mentir. Não mentir. Temor do Senhor me faz ser fiel a Deus na entrega de dízimos e ofertas, porque isso pertence ao Senhor. Temor do Senhor me faz respeitar os outros e não fazer fofoca, nem maledicência. Então, eu poderia citar tantas outras coisas aqui, que o temor do Senhor, quando a gente tem esse temor do Senhor, nós não faremos, ou faremos outras, em obediência a Deus. Vocês lembram de Ananias e Safira? Claro que lembram. Ananias e Safira perderam o temor do Senhor. Eles mentiram ao Espírito Santo. Mentiram. E foram fulminados. E aí é interessante que o texto vai dizer que houve temor na igreja. Ver como Jesus disciplinou aquelas pessoas. Temor, respeito a Deus. Às vezes a gente não pensa nas consequências dos nossos atos, irmãos, nas consequências de palavras que nós falamos, de coisas que fazemos. Não pensamos nas consequências, mas o temor do Senhor vai fazer-nos ter uma vida santificada, uma vida aprovada por Deus, uma vida que agrada a Deus. Salmo 128, vocês conhecem bem, que fala de família, né? 127, 128, é interessante que vai falando desde do casamento até aos netos e bisnetos. E o Salmo 128, 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. É feliz quem teme ao Senhor. Segunda característica que eu tiro aqui, no caso é a terceira, né, desde quarta-feira passada, é a igreja que experimenta os milagres de Deus. O verso 43 em diante, a parte B: e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. A igreja acreditava nos milagres de Deus, no sobrenatural de Deus, e Deus usava os apóstolos para operar maravilhas. E você vai ver durante
toda a caminhada da igreja, Deus operando o sobrenatural, a igreja experimentando o sobrenatural de Deus. Atos 2 está aqui, Atos 3, um paralítico é curado, Atos 4, o lugar onde a igreja ora treme, Atos 5, muitos sinais e prodígios são efetuados, Atos 8, Filipe realiza sinais em Samaria, Atos 9, a conversão de Saulo, e seguida da sua cura, Atos 12, Pedro é liberto da prisão por um anjo, Atos 14, Paulo cura um paralítico em Listra, Atos 16, um terremoto em Filipos, quando há a conversão do carcereiro e sua família, Atos 19, Deus fez milagres através de Paulo, Atos 28, os enfermos da ilha de Malta foram curados por Paulo. Olha só as maravilhas de Deus, os sinais, prodígios, durante a caminhada da igreja. Hoje, às vezes, a gente tem a impressão que há extremos, irmãos. Alguns negam milagres. Eu tenho um comentarista muito bom, chamado William Barclay, e ele é bom, mas tem um detalhe, porque tudo você tem que peneirar, né, professor? Você tem que peneirar, tudo que você lê, você tem que peneirar, né? Então, pega aqui, deixa para lá. Ele tenta explicar os milagres de Jesus em coisas naturais, como eventos naturais, ele vai tentando explicar. Então, e como que ele não diz que não crê, né? Mas dá a ideia de que não crê no sobrenatural de Deus, algo sobrenatural acontecendo, né? Então, tem pessoas que negam os milagres, e tem igrejas que inventam milagres, irmãos. Irmãos, a gente está vendo isso demais, inventam milagres, sabe para quê? Atrair as pessoas para o marketing da igreja. Quantos você vê aí, você entra na internet, ai Jesus, que tristeza. Outro dia eu vi um homem fazendo uma operação espiritual, aí a pessoa está deitada aqui, aí, mas tudo tapado, sabe? Está fazendo uma operação na barriga da pessoa, ninguém vê nada. Daqui a pouquinho, cura, aí tira um negócio assim, estava dentro da barriga. Irmãos, tristeza, queridos, que coisa mais absurda. E as pessoas dando glória. Outra, eu vi um anjo aqui, eu estou vendo um anjo, estou vendo um anjo. Cadê o anjo? Eu não estou vendo ninguém aqui, só ele está vendo o anjo. Enfim, irmãos, vocês sabem que tem acontecido tanta coisa, irmãos, para impressionar os outros, atrair seguidores. Triste, irmãos. Prega a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder, irmão, de transformar. É a palavra do Senhor. Prega a palavra e deixa o resto com o Senhor. Hebreus 13:8, que você conhece muito bem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo. Ele continua operando, irmãos. Quantas pessoas aqui, talvez todas, têm experiência do sobrenatural de Deus com a sua própria vida, com alguém da família? Sobrenatural de Deus. Ou cremos ou não cremos, irmãos, o Espírito Santo continua operando maravilhas, mas é preciso crer na verdade. O Espírito Santo usa a verdade, ele não age onde há engano e mentira, irmãs.
É o diabo esse é o meio do diabo, onde há engano e mentira. É o diabo que está atuando, queridos. Triste demais, irmãos. Então, é preciso permanecer na palavra, na verdade, na doutrina, e pela graça de Deus, nós vamos ver muitos testemunhos de operação poderosa de Deus na vida das pessoas, o sobrenatural de Deus agindo na vida das pessoas para a glória de Deus, não para um homem ser exaltado, não para um pastor, um missionário, um líder, uma igreja, uma denominação, não, queridos, a glória toda é de Deus. Outra lição que eu tiro aqui, que uma igreja exemplar, modelo, ela dá um bom testemunho na comunidade, na sociedade. Veja o verso 46, por favor. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, a parte A. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eu gosto disso aqui, irmãos, porque enquanto de um lado a igreja era perseguida, né? Muitos foram mortos, mártires, não é? Muitos foram mortos por causa da perseguição, inclusive a maior perseguição de líderes religiosos, né? E enquanto a igreja de um lado é perseguida, por outro lado, o povo se agraciava pela igreja, o povo amava a igreja, diz o texto, olha, contava com a simpatia de todo o povo. Isso é muito interessante, irmãos. A igreja conquistava a simpatia das pessoas, conquistava, eles eram amáveis, eles eram sal e luz, e as pessoas se alegravam com aquilo, por ver os cristãos tão festivos, felizes, alegres. Eles eram contagiantes, a vida deles contagiava. Tem até um livro, Cristão Contagiante, interessante. Contagia, testemunho que contagia, as pessoas ficam impactadas. Eles davam testemunho, irmãos. Será que nós temos dado testemunho para os nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, de escola, de faculdade? Temos sido amorosos, piedosos, sinceros, honestos, temperantes? Como é que é o nosso testemunho, irmãos? Nossa vida é cheia de boas obras. Às vezes tem gente que acha que crente tem que ser amargurado, cara fechada, se isola. Sou santo, sou separado. Mas Jesus não agiu assim, não. Assim como eu fui enviado, eu envio vocês. Jesus estava no meio das pessoas, mas não tinha mistura, não fazia as mesmas coisas, não. Jesus estava ali para testemunhar, para pregar o reino de Deus. Nós temos que estar no meio do povo, mostrando a diferença que há entre nós, no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso agir, nas nossas decisões, e as pessoas perceberem que ali está uma pessoa de Deus, um crente verdadeiro, um crente fiel. Irmãos, tem crente que parece que tem uma vida amargurada. Irmão, já conheço. Já viu, conhece crente que só vive reclamando? Nada está bom, só olha para as coisas ruins, e para as bênçãos,
não é? Quanta coisa você tem recebido de Deus, quantas maravilhas Deus tem operado, mas às vezes a pessoa quer ser vítima. Ai, meu Deus, gente que só vive reclamando, murmurando. Tem que começar um dia dando glória a Deus, por estar com vida, por viver mais um dia, por respirar, por estar com saúde. Quanta gente reclamando, chorando miséria, irmãos. E aqueles, conhece crente caloteiro? Ah, queridos, crente caloteiro, 171, que as pessoas não podem confiar, não tem palavra, não assume seus compromissos, não tem palavra, não são honestos, dão mau testemunho, queridos. Que tristeza, irmãos, quando a gente encontra crentes assim. Enquanto uns estão pregando, estão levando alguém a Jesus, tem outros afastando alguém de Jesus, afastando da igreja. Que tristeza, irmãos. E eu parto aí para última característica desse texto. Uma igreja exemplar, uma igreja missionária, irmãos. Verso 47, a parte B, veja aí. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja que age assim, crentes que agem assim, irmãos, eles atraem, uma das características do sal, tá? Além de todas que você conhece, né, é produzir sede, tá? Isto é, a pessoa quando vê um cristão verdadeiro, ela tem sede de conhecer esse Jesus, de ter a mesma experiência, de ter essa paz, essa alegria. Puxa vida, o que você tem, que tem na sua vida? É Jesus, que faz isso. Já contei a experiência de um universitário que perguntou lá, um filhinho de papai que perguntou a um irmãozinho simples, né, mas feliz da vida, né? Eu fui até na ordenação dele, fui examinador para ele ser pastor, e no testemunho dele, ele contou sobre isso. Esse filhinho de papai, cheio de carrão, de gatinha, né, rodeado de gatinha, falou: o que você tem que eu não tenho? Perguntou para ele: por que você é um cara feliz, não tem nada? Mas o que você tem que eu não tenho? Aí ele disse: Jesus é que faz diferença na minha vida. O Wallace, o nome do irmão. Então, queridos, uma igreja assim, crentes assim, produzem um desejo no coração dos outros de conhecer esse Jesus, de querer seguir esse Jesus também. E a igreja, o Senhor acrescentava dia a dia, olha só que coisa maravilhosa, os que iam sendo salvos. Uma igreja que amava os perdidos, tinha uma visão de urgência, ela evangelizava, ela testemunhava, ela pregava o evangelho, vivia o evangelho, ela discipulava as pessoas. Então, cada dia Deus ia acrescentando. Porque, irmãos, os convertidos se tornavam melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, filhos mais obedientes, profissionais mais exemplares, com mais compromisso. Eles viam as mudanças na vida das pessoas, eles eram melhores cidadãos.
transformação. As pessoas viam transformação na vida daqueles irmãos. E por isso, cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Hoje, infelizmente, irmãos, além de termos muitos cristãos conformados, não está pensando nas almas perdidas, que não evangelizam, não falam de Jesus, temos, como eu falei já, aqueles que dão mau testemunho, afastam as pessoas da igreja, do caminho. Hoje mesmo, eu conversei com um homem, que chegou a ser diácono numa igreja, mas se afastou, está afastado, em nome de Jesus vai voltar. Estou orando por ele e estou esperando em Deus outras oportunidades para falar de Jesus para ele, e ele virá aqui em nome de Jesus. Mas a decepção dele, irmãos, foi com um pastor. Foi com um pastor. Que tristeza, irmãos. Está até hoje afastado. Anos e anos. Ah, queridos, quantas igrejas que os batistérios estão secos, não evangelizam, não batizam, estão secos, irmãos. E alguns dão desculpa assim, não, é que nós primamos pela qualidade, não é pela quantidade. Aí enche o peito para dizer, qualidade. Quando há qualidade, irmãos, tem quantidade. Quando há qualidade de verdade, tem quantidade. Quando os crentes são verdadeiros, eles se reproduzem. Eles ganham alma para Jesus. Eles falam de Jesus. Então, a qualidade também gera quantidade. Não é numerologia, não, irmãos, mas também não é numerofobia. Tem gente que só pensa em números, né? Tantos, não sei quantos, não. Para quê? Aí tem um colega meu que fala assim, fulano está batado, a igreja está crescendo, ó, se passar um cachorro na rua, ele pega e batiza. Ele brincando, né? Lógico, né? Usou essa expressão, se passar um cachorro de frente da igreja, ele pega e batiza. Como que diz? A igreja está crescendo ou está inchando, irmãos? Tem igreja que incha, não cresce. Tem igreja que gosta de fazer proselitismo. O que é isso, pastor? É pescar no aquário. Vem para cá, irmão. Deixa a sua igreja lá, vem para cá. Irmão, nós temos várias aqui. Que chamam. Uma diaconisa outro dia me falou. Outro dia não, tem um tempinho já. Pastor, fulano de tal, só porque eu moro mais próximo daquela igreja, está me chamando para me tornar membro da igreja lá. Para que isso, irmãos? É diferente quando a pessoa vem, aí a gente abraça, a pessoa quer, tem que abraçar, cuidar, não é? Quantos feridos que chegam, cuidar, estar junto, beleza. Agora, ficar querendo pescar no aquário dos outros, irmãos, não. Vai para alto mar, joga a rede lá mais fundo, né? Vai pescar, meu irmão, vamos ver como é que é aí, tá? Então, a igreja de Jerusalém crescia em números, porque os crentes eram fiéis, testemunhavam, então a igreja crescia, irmãos. Em Atos 1,15 eram 120, dos 12, né, tinham mais 120, em Atos 2,41, 3.000 membros,
Atos 4:4, 5.000 membros. Atos 6:7, uma multidão era agregada à igreja. Atos 9:31, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 16:5, a igreja, né, sai, e muitas outras igrejas são estabelecidas em outros lugares, outras nações. A igreja expandindo o evangelho. Isso é crescimento, irmãos. Mas por quê? Os crentes testemunhavam. Irmãos, eu fico pensando, se todos os membros da igreja orassem com perseverança, se todos os membros da igreja trabalhassem com essa alegria, com essa satisfação de servir, tem prazer em servir a Jesus, se todos os crentes, membros da igreja, fossem fiéis, dizimistas, mordomos de Jesus, se todos os crentes buscassem a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, você fica imaginando, irmãos, nós íamos ter que fazer 5 cultos no domingo, para comportar, porque ia atrair, porque as pessoas estão vivendo o evangelho, estão contribuindo para que a obra missionária, evangelística seja feita, e a igreja pode fazer tanta coisa, mas infelizmente, irmãos, as coisas não acontecem assim. Mas a gente não desiste não, queridos, né? A gente persevera, a gente vai adiante, para que esta igreja, pela graça de Deus, continue sendo exemplar, mas todos os membros sejam exemplares. Essa é a nossa luta diária. Por isso pregamos a palavra de Deus, porque o Espírito Santo usa a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a ver esses exemplos da igreja de Jerusalém, uma igreja modelo, perseverante na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja que não perdia o temor do Senhor, o respeito, a reverência diante de Deus, buscando a santidade, uma vida santificada na presença do Senhor. Uma igreja que experimenta as maravilhas de Deus, o sobrenatural de Deus, uma igreja que dá um bom testemunho na sociedade, na vizinhança, na comunidade. As pessoas são atraídas pelos testemunhos dos irmãos, porque vivem Jesus, vivem o evangelho de verdade. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser essa igreja missionária, que ganha, que ama a obra missionária, que ganha almas para Jesus, e cada dia o Senhor ia acrescentando vidas preciosas àquela igreja, e que isso aconteça conosco também, amém? Fique de pé, por favor. Nós vamos cantar, teremos oportunidade de entregar ao Senhor nossos dias. Amém. Vamos orar, queridos, colocando nossa vida diante do Senhor. Ele conhece nosso coração, Ele conhece suas lutas, suas necessidades. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, por esses momentos preciosos que passamos aqui na Tua casa de oração. Obrigado por esses irmãos e irmãs que estão aqui. Obrigado por aqueles que nos acompanham também pela internet. Abençoa-os e ajuda-nos, Senhor, a ser igreja de Jesus, simplesmente igreja. Oh Deus, obrigado pelo exemplo da igreja de Jerusalém. Obrigado por aqueles irmãos e irmãs
que testemunhavam, que amavam a tua palavra, que amavam a igreja, amavam a Jesus. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a seguir o exemplo deles. Ajuda-nos a fazer como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ó Deus de amor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, suprido nossas necessidades, tem falado ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão aqui, cada irmã presente aqui, Senhor. Tu sabes do coração, da necessidade de cada um. Obrigado pelos dízimos e ofertas também que foram entregues para o sustento da tua obra. Abençoa esses irmãos. Ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. Nós oramos agradecidos, mais uma vez lembrando dos que estão enlutados, Senhor, tristes pelo passamento de entes queridos. Ó Deus, conforta cada coração. Teu Espírito Santo faça isso, e que a cada dia eles possam contar com a presença maravilhosa de Jesus na vida deles. Leva-nos em paz, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos.